Serginho, contigo, o que você destaca então do que vai rolar das discussões de grupo, né? Especialmente nesses temas que estão causando grande aflição aqui para a categoria do Norte Fluminense, né? E o que está aí de perspectiva aí no horizonte para a luta da categoria? Então, pessoal, a gente entra agora numa fase da plenária onde a gente começa, a gente ainda precisa de um nivelamento entre os próprios delegados e delegados que estão aqui. Então, as etapas são, só para explicar, a FUP, através da sua organização, que está sempre à frente da negociação. Então, são os diretores e diretoras da FUP passando para a plenária como é que estão cada um dos assuntos sendo negociados em âmbito nacional. Então, por exemplo, a questão do grupo quadripartite, a questão dos planos dos AMS, em todos os debates que a gente participa, a nacional nivela conhecimento aqui com os, né, no caso, né, no Congresso, com os delegados da plenária, para a partir daí, as próprias bases, os coletivos e os grupos também trazerem para a plenária quais são as particularidades, as percepções de como anda cada coletivo, e a gente tem aqui diversos coletivos, eu cito como exemplo um dos mais atuantes, coletivo de mulheres, mas tem coletivo do setor privado, tem coletivo de combate ao racismo, vários coletivos apontando quais foram as deliberações, os debates, os anseios, quais os principais temas que esses coletivos estão enxergando, assim como as próprias bases, apontando também as dificuldades que estão enfrentando e, dentro da sua percepção, quais são os principais desafios, as prioridades de cada sindicato, trazendo as pautas dos congressos regionais antes da nossa plenária. Então, a gente vai ter um momento que a gente vai depois para os grupos, onde a gente vai poder colocar todas as pautas que foram debatidas nesses congressos e aí afunilar a pauta da nossa plenária aqui, onde a gente vai seguir formulando proposta, definindo aí estratégias de encaminhamento e, principalmente, o que eu queria destacar aqui é como que a base comportar nisso tudo. A gente lembra aqui que é um ano que a gente não vai negociar o acordo pauta cheia, as cláusulas econômicas. O acordo já está praticamente fechado. É só uma questão de consolidar o acordo mesmo. Mas tem muitos temas importantes que a gente precisa debater, aprofundar e encaminhar. Então, a gente tem, por exemplo, um tema que é muito caro para a categoria como um todo, o debate de planos de cargos, que nas primeiras rodadas de negociação começou de uma forma bem difícil, ruim, com a Petrobras tentando, numa reunião que foi bem ruim para a gente, fazer uma nova rodada de audição dos sindicatos, mas depois de alguns embates que a gente teve, uma pressão da FUP, a gente conseguiu fazer com que o debate voltasse. Para além disso, Vitor, a gente vai colocar aqui as questões mais importantes do sindicato, aí eu destaco aqui pelo NF, o problema que a gente está aqui com relação à RSR, que nós entendemos ser um ataque direto à organização sindical e aos trabalhadores, que receberam esses valores de uma ação transitada e julgado de boa fé, e agora a empresa se vê no direito de cobrar esses valores de novo depois de uma ação rescisória que foi ganha lá no tapetão, né, durante o governo Bolsonaro. É válido destacar isso. Independente da posição, a gente utiliza a plenária, e esse debate vai acontecer agora no próximo dia, para destacar a importância de que esse ataque não é um ataque só ao Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, é um ataque a toda a FUP. E se a empresa seguir nessa linha de tentar reverter todas as ações que a gente ganha na justiça, e ainda pior, cobrar dos trabalhadores, isso pode ser uma forma de reprimir as próximas ações judiciais que os sindicatos entrem contra a empresa. Então, a gente vai falar bastante desse assunto, respondendo o companheiro aí que perguntou o que o sindicato já fez até agora, lembrando que nós, assim que a empresa entrou com a ação contra o sindicato, a gente cobrou da nova presidente da Petrobras uma reunião que infelizmente não aconteceu até agora. Conseguimos nos reunir apenas com o RH e o jurídico, que informaram a gente, aí eu quero destacar que nós não concordamos, mas informaram a gente que eles não tinham alternativas a não ser entrar com a ação. Depois que a empresa entra com a ação, a gente entra com um pedido de encaminhar o processo para a área de conciliação do TRT1 do Rio de Janeiro, o SEJUSC. O que é? De forma bem simples
tentando explicar aqui para as pessoas acompanhando. A empresa entra com a ação e a gente está falando o seguinte, vamos tentar uma mediação, que é antes de começar o processo de julgamento, de defesa, de apresentação das provas, o juiz pedir as duas partes para sentar e ver se chegam num acordo. Então, a gente está encaminhando para esse processo de conciliação, que deve sair ainda nos próximos meses. Caso a gente não consiga um acordo lá no Sejusc, aí o processo judicial vai correr, vai tramitar como todos os outros processos judiciais. Primeira instância, segunda instância, terceira instância. Lembrando que, qual a orientação para a categoria petroleira aqui do ANF? Estar filiado. Nós vamos representar todos os trabalhadores e trabalhadoras que estejam filiados ao Sindipeto MF. Então, se não estiver filiado, corre e se filia, tá? E no resto, a gente vai continuar a pressão, tanto na via negocial com a Petrobras, quanto através das articulações que a gente tem por Brasília. Nós já convocamos audiência aí com alguns ministros para apresentar a pauta e vamos seguir pressionando os parlamentares de esquerdas que são mais ligados ao movimento sindical para também estar nos ajudando a resolver esse problema, que é um absurdo a empresa querer cobrar agora dos trabalhadores essa ação que é uma ação transitada e julgada.